Imagine um gigante de aço, invisível aos radares, capaz de cruzar o oceano por semanas sem emergir. Um predador silencioso, movido à energia nuclear, patrulhando as profundezas do Atlântico Sul, não para atacar, mas para lembrar ao mundo que o Brasil tem memória, tem tecnologia e agora tem dentes. Esse submarino existe. Ele se chama Álvaro Alberto e carrega um nome que o Brasil tentou enterrar, mas que voltou das sombras como símbolo de resistência, vingança histórica e poder estratégico. Poucos sabem que tudo começou com uma promessa feita nos bastidores da Guerra Fria, quando potências mundiais decidiram que certos países não deveriam jamais dominar a energia nuclear. O Brasil estava nessa lista, mas não se curvou. Décadas depois, num estaleiro escondido em Itaguaí, nasceu o que pode ser a arma mais letal e politicamente sensível da América Latina. Não é apenas um submarino, é o reflexo de uma guerra silenciosa travada por cientistas, engenheiros e militares ao longo de quase 50 anos. Uma guerra contra sabotagens, embargos e o medo de sermos donos do nosso destino. Hoje, o Álvaro Alberto não é só uma embarcação, ele é um aviso. Um sentinela invisível em águas profundas, lembrando que o Brasil aprendeu a andar sozinho e que ninguém vai ditar nosso futuro sem pensar duas vezes. Mas afinal, por que esse submarino muda o jogo global? E o que o mundo teme tanto em ver o Brasil com essa arma em mãos? Tudo começou nos corredores fechados da década de 1950, em plena Guerra Fria, quando o mundo temia uma explosão nuclear a qualquer momento. O Brasil ousou sonhar, não com armas, mas com domínio tecnológico. No centro desse sonho estava Álvaro Alberto da Mota e Silva, almirante, cientista, fundador do CNPq. Um homem que enfrentou os Maraçu e a França cara a cara, ao denunciar o monopólio nuclear das grandes potências. Em 1953, ele bateu a porta da Agência Internacional de Energia Atômica e avisou: "Se não nos deixarem aprender, aprenderemos sozinhos." Poucos brasileiros sabem disso, mas ele foi boicotado, vigiado, desacreditado e morreu com o projeto incompleto. Mas deixou uma semente que germinaria décadas depois, nos porões do programa nuclear da Marinha, sobrevivendo a embargos, espionagem e sabotagens. Nos anos 1970, o Brasil mergulhou de cabeça no projeto nuclear. Não para fazer bombas, mas para dominar a propulsão, o verdadeiro coração de um submarino de ataque. O mundo reagiu com força, espionagem da CIA, embargos de tecnologia, acordos de não proliferação impostos como correntes. Mas o Brasil não recuou. Isolado, começou a desenvolver centrífugas próprias, ligas metálicas exclusivas e reatores compactos, sem depender de ninguém. Foi como fabricar uma Ferrari no escuro, sem peças, com o inimigo na porta. Esse esforço virou obsessão para uma geração de engenheiros e militares que juraram vingança contra o atraso imposto. O submarino nuclear brasileiro seria a resposta. A virada aconteceu quando o Brasil conseguiu, de forma autônoma, dominar a tecnologia da propulsão nuclear compacta. Isso significa um reator capaz de gerar energia por anos, sem precisar abastecer, sem precisar subir, sem deixar rastro. Submarinos convencionais, movidos a diesel elétrico, precisam emergir com frequência para captar oxigênio. São lentos, vulneráveis e previsíveis. Já o Álvaro Alberto pode ficar submerso por semanas, talvez meses, atravessando continentes sob silêncio absoluto. Isso muda tudo. Em tempo de paz, ele é uma sombra de sua Azora. Em tempo de guerra, é um fantasma que caça sem ser visto. Imagine o seguinte: um inimigo tenta bloquear o comércio marítimo brasileiro, cortar o suprimento de gás ou sabotar uma plataforma de petróleo. Ele sabe que em algum lugar, o SNBR pode estar ali, ouvindo, mirando, esperando. Esse fator invisível é o que transforma o Álvaro Alberto numa das peças mais estratégicas do século XXI. Com autonomia estendida, ele pode cruzar o Atlântico,
seguir até a África, subir ao Caribe e retornar sem ser detectado. E mais, sem depender de apoio logístico, sem avisar ninguém, sem precisar de autorização estrangeira. Hoje, poucas nações têm esse poder. Os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Agora, o Brasil entra nesse clube. E acredite, não é só uma conquista tecnológica, é um grito de soberania que atravessou gerações. Mais de 95% do petróleo brasileiro vem do mar. Plataformas gigantes perfuram a crosta oceânica dia e noite, numa área estratégica conhecida como Amazônia Azul, um território marítimo rico, imenso e vulnerável. É aqui que entra o Álvaro Alberto. Com sua capacidade de patrulhar invisivelmente, ele se torna um guardião do futuro energético do Brasil. Um predador silencioso, posicionado entre as rotas do pré-sal e o tráfego marítimo internacional. Numa eventual crise, é ele quem pode impedir ataques a dutos submarinos, sabotagens em plataformas ou espionagem de nações rivais. Sua presença altera o cálculo de qualquer frota estrangeira que se aproxime do litoral brasileiro, da África até o Caribe. Esse é o chamado efeito sombra. Ninguém vê, ninguém sabe onde está, mas todos precisam considerar sua existência antes de agir. O Atlântico Sul não está isolado. Potências mantêm bases estratégicas na região. A britânica em Ascension, a francesa na Guiana, além de movimentações americanas no Caribe e África Ocidental. Durante décadas, o Brasil observou, sem reagir, o fortalecimento dessas presenças. Mas agora, com o Álvaro Alberto, o jogo muda. Mesmo sem mísseis balísticos ou porta-aviões, o SNBR representa uma força dissuasora, não por atacar, mas por obrigar a OTAN e seus aliados a pensar duas vezes antes de cruzar certas linhas. Ele se torna, na prática, um equalizador geopolítico, um trunfo invisível que redefine o equilíbrio de poder na região. O Brasil não está mais desarmado. Por trás dos acordos diplomáticos e das aparências cordiais, existe um mundo de operações encobertas. Interceptações, espionagens eletrônicas, sabotagens logísticas. É nesse tabuleiro silencioso que o Álvaro Alberto se torna letal. Sua simples possibilidade complica qualquer tentativa de bloqueio naval, de imposição externa ou de ação não declarada contra o Brasil. Porque como se combate algo que não se vê, que pode estar a 300 metros de profundidade, ouvindo tudo, pronto para reagir em minutos? É isso que o SNBR representa. Uma dissuasão silenciosa, um inimigo invisível que redefine o que significa soberania marítima em tempos modernos. O Álvaro Alberto não nasceu barato. Estima-se que o Programa de Desenvolvimento de Submarinos já tenha consumido mais de 40 bilhões de dólares ao longo de décadas. E a conta não para. Manter um submarino nuclear exige estrutura, pessoal qualificado e vigilância permanente. Mas o verdadeiro valor dele não se mede em cifras. Cada centavo investido representa uma declaração de independência tecnológica. Representa um país que decidiu, contra tudo e contra todos, que teria voz própria no século XXI. Mesmo assim, houve resistência interna. Governos que tentaram congelar verbas, políticos que diziam que era gasto inútil. Houve dossiês ignorados, relatórios enterrados, decisões estratégicas barradas por pura falta de visão. Só não mataram o projeto porque houve militares e cientistas dispostos a sacrificar a carreira, a reputação e a paz pessoal para mantê-lo vivo. O Álvaro Alberto não é só uma máquina de guerra. É também uma peça política de altíssimo valor. Ele pode mudar alianças, reabrir tratados, exigir negociações bilaterais com potências globais. Com ele, o Brasil se torna parceiro cobiçado ou risco calculado, eleva sua posição em fóruns internacionais, negocia de igual para igual em acordos de defesa, ganha respeito diplomático. Mas também há um medo real, que o SNBR vire apenas um troféu, um símbolo bonito sem uso, empacado por burocracia, falta de doutrina
ou hesitação política. Um submarino nuclear sem propósito claro é como uma lança sem guerreiro, bonita, pesada e inútil. A última pergunta: estamos preparados para a guerra invisível? Possuir o Álvaro Alberto é carregar uma responsabilidade imensa. Ele é uma promessa silenciosa de força e um lembrete de que a guerra moderna não dá avisos. O Brasil está pronto para usá-lo? Tem doutrina? Tem comando unificado? Ou será que temos uma arma sem estratégia, um trunfo sem plano, uma sombra sem alvo? Se um dia for preciso usá-lo, não haverá segunda chance. Por isso, talvez a pergunta mais inquietante não seja quando ele será usado, mas estamos prontos para decidir quando não usá-lo? Porque às vezes, o maior poder de uma arma é a sabedoria de nunca dispará-la. O Álvaro Alberto é mais do que um submarino. Ele é um grito afogado que finalmente emergiu. Grito de gerações que recusaram o papel de coadjuvantes na história mundial. Grito de cientistas que criaram no escuro, de engenheiros que erraram, caíram e levantaram, de militares que resistiram mesmo isolados, com orçamento limitado e olhos estrangeiros vigiando. Hoje, o SNBR não precisa disparar. Sua simples existência já move peças no tabuleiro. Ele representa o Brasil que ousa sonhar grande e realiza em silêncio. E se você, que ouviu essa história até aqui, sentiu o peso dessa jornada, então sabe, o Álvaro Alberto não é apenas uma máquina de guerra, é uma máquina de memória. Memória de que soberania não se pede, se conquista. Comente abaixo. Você acredita que o Brasil está pronto para ter um poder assim? Conheceu alguém que participou dessa jornada silenciosa? Compartilhe. Essa história é de todos nós. E se esse tipo de conteúdo mexe com você, inscreva-se, compartilhe e mantenha viva a chama de quem nunca aceitou ficar de joelhos diante das potências. Porque no fundo do oceano, a guerra pode começar, no mais absoluto silêncio.